será biblicamente legítimo desobedecer a uma ordem da autoridade estabelecida? Vou repetir. Será, pergunta, biblicamente legítimo desobedecer a uma ordem da autoridade estabelecida? A lei de Deus, inclusive no Novo Testamento, nos indica que toda a autoridade vem de Deus, instituída ou autorizada, e que o cristão, o crente, deve ser um bom cidadão, obedecer a lei, fazer aquilo que ela manda, pagar os seus impostos. É tão claro quanto isto, irmãos. O apóstolo Paulo chega a dizer mesmo: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Portanto, o cristão não tem dúvida sobre isto. O bom cristão, aquele que quer ser cristão de acordo com o princípio bíblico, obedece às leis, aceita aquilo que é dito pelas autoridades, paga as suas taxas e os seus impostos e cumpre aquilo que está estabelecido. Este é o princípio bíblico. Mas a pergunta é: haverá alguma exceção? Pode o crente eventualmente desobedecer a uma ordem oficial? Em que circunstâncias? Bem, é o que nós vamos ver hoje, logo no início do livro de Êxodo. E os irmãos já estão a rir porque conhecem o episódio e lembram-se da história. Vamos recordar o palco montado na semana passada. Nós estivemos aqui a gastar um tempinho a fazer a transição entre Gênesis e Êxodo, a ver o que é que aconteceu em termos históricos, lembrando que houve, depois da morte de José, um período de ocupação do Egito por uma força estrangeira, semita, portanto, vinda, descendente de Sem, filho de Noé, assim como os hebreus, assim como os israelitas também eram semitas. Falamos deste povo, este povo eram os Ixos, eles tiveram um império que dominou a grande parte da Palestina e também a parte norte do Egito. Durante 100 e poucos anos estiveram no poder e, no entretanto, surge novamente a força egípcia vinda do sul e através do faraó Amós I, existe uma nova dinastia que é estabelecida e a partir desta dinastia, segundo nós lemos no livro de Êxodo, um faraó que não conhecia a José, há uma nova força militar que tem uma atitude negativa para com os israelitas. Israel não é mais uma família ou um clã de simples pastores hebreus que veio de Canaã e que se estabeleceu em Gósen, no norte ou no nordeste do Egito. Neste momento eles são um povo grande. Tornaram-se muitos e muitos milhares. São já centenas de milhares. E a pergunta provavelmente ficou na consciência do faraó foi esta: e se esta gente resolve seguir o exemplo dos Ixos? E se eles também percebem que podem eventualmente tomar o poder? E se eles se tornam fortes a ponto de ameaçar novamente a dominação propriamente egípcia? Há que agir antecipadamente, não é? Há que precaver esta situação. E é isto que nós podemos encontrar em Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 8, que foi onde nós paramos na semana passada. Diz assim o verso 8: levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributo para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam
com dureza. Até aqui, os irmãos mantêm a Bíblia aberta que a gente já vai voltar e já vai continuar. Nós queremos que este faraó, especificamente que está mencionado aqui, é Tutmoses I. Foi um rei forte, poderoso, vimos na semana passada, e foi ele que começou provavelmente a opressão. Alguns acreditam que ela já viria de trás, mas pelo tempo em que ela dura, temos mais ou menos a ideia que teria sido este rei. Os cálculos dele, ou o comentário que ele faz, é legítimo, tendo em conta a história recente do Egito, sabendo que a nova dinastia ainda não tem muita força, ainda não está 100% estabelecida, ele percebe que Israel representa um risco, por si só, como também um risco de aliança a um povo estrangeiro. Se os israelitas, como eu sugeri aos irmãos na semana passada, fizeram algum tipo de aliança com os Hicsos durante a ocupação destes do Egito, ou pelo menos se deram bem com eles, é natural que este faraó se sinta incomodado e diga, não, isto pode acontecer outra vez. Basta vir mais um povo daquele lado, são semitas como eles, voltam a se unir aos nossos adversários e são uma força muito grande. Nós temos que fazer alguma coisa. Então ele inicia este processo de escravização da nação de Israel, estabelecendo sobre eles capatazes responsáveis pelo tributo e pelo trabalho. E estes passam a ser os seus superiores diretos, alocando grande parte da população de Israel na construção das principais cidades que esta dinastia construiu, a saber, como o texto diz, Pitom e Ramsés. A localização de Pitom, irmãos, é ali, os irmãos estão a ver, portanto, aquela região é exatamente junto a Gósen, que era a zona onde os israelitas estavam. Percebem que aquela zona toda é uma zona verde, não é? Porquê? Aquilo é o chamado delta, porque o formato na geografia assemelha-se à letra delta do alfabeto grego. Mas também é chamado delta porque era a zona onde o rio Nilo, chegando, desfazia-se em muitos canais e ao cada ano transbordar, alagava toda aquela região, permitindo que fosse uma região extremamente fértil e que produzia imenso. É ali naquela região, norte do Egito, já que esta nova dinastia volta do sul e conquista outra vez o norte, que eles vão construir estas grandes cidades. A cidade de Pitom é hoje, o local é hoje chamado Tel Er-Mascuta, era naquele tempo o centro de adoração ao deus Sol no norte do Egito. Havia um outro centro no sul. Em egípcio era conhecida por Per-Atum, ou casa de Atum, o deus Sol, e para os gregos ficou conhecida como Herópolis. Era uma cidade importante, ficava no desembocar do canal real do delta do Nilo. Era o principal canal, era o canal pelo qual normalmente o faraó subia o Nilo nas suas viagens, enfim, quando ia visitar as suas terras mais para sul, no caso, em relação ao Egito. Nós podemos imaginar, apenas visualmente, aquilo que estava a acontecer. Isto é uma ideia da construção destas grandes cidades que foram feitas pelos israelitas. A imagem seguinte nos dá a ideia da construção feita, portanto, do barro, que era utilizado junto com a palha, para que a palha ajudasse o barro a ter algum tipo de ligação. Não sei se algum irmão aqui viu este tipo de construção. A gente em África via isto com frequência, não era? Tirava-se a palha, misturava-se com o barro e a palha acabava por servir de liga àqueles tijolos de barro que eram secos ao sol. Como eu disse aos irmãos, os achados arqueológicos do Egito indicam que a única época em que a maioria das construções foram feitas com este tipo de tijolos foi na época de Tutmoses I. Portanto, bate certo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. E os irmãos leem aí a respeito da edificação destas cidades a partir dos barros, do barro e do tijolo. A outra cidade era Ramsés, também ficava próxima na mesma região, portanto lá em cima no delta do Nilo, era um bocadinho mais a sul do que Pitom. E a imagem seguinte é uma daquilo que se encontrou dos achados arqueológicos, seria mais ou menos uma ideia da conformação da cidade. Era uma das grandes cidades, provavelmente uma das maiores construídas pelos egípcios naquela época. Pi-Ramsés, ou Casa de Ramsés, sendo que Ramsés significa aquele que é nascido do deus Ra,
É atualmente chamada Cantir, fica na região oriental do delta do Nilo e veio a ser a maior cidade do Antigo Egito no tempo de Ramsés II. Algumas pessoas confundem a época, e como disse aos irmãos ainda na semana passada, o filme que está a passar neste momento nos cinemas e que segue a tradição judaica e diz que o faraó do Êxodo foi Ramsés II por causa deste nome. Mas é assim, este nome era um nome comum entre os egípcios, irmãos, era um nome bastante utilizado, porque Ra era um dos deuses mais importantes e, portanto, nascido de Ra não era nenhuma novidade. Só porque mais tarde um rei vem ter este nome não significa que obrigatoriamente tinha que ser no seu tempo a história que nós estamos a ler. É também possível que a nomeação desta cidade viesse a acontecer um pouco mais tarde, de acordo com aquilo que se tornou comum da região, ou seja, ela podia ter um nome mais antigo e depois passou a ser conhecida por Ramsés, pelo facto de Ramsés a ter edificado e a transformado em cidade muito forte. Esta ideia da escravização de estrangeiros pelos egípcios é história comum, está registado em todos os achados arqueológicos do Egito. Há muitas imagens que foram recuperadas da utilização de grandes quantidades de escravos para edificar, por exemplo, as pirâmides colossais que os egípcios tinham. Aquilo não era feito só pelo povo da terra, recorreu-se à mão de obra estrangeira. O versículo 14 tenta-nos dar a ideia da opressão. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas a palavra trabalho aparece 3 vezes, é repetida 3 vezes. Então a ideia é, assim lhes fizeram amargar a vida com duro trabalho, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o seu trabalho em que serviam com dureza. Portanto, a palavra trabalho é repetida. Nós temos a tendência na nossa tradução de mudar a palavra para não ficar redundante, mas no original ninguém se preocupa com redundância. E a palavra trabalho que é usada aqui no original é uma palavra para trabalho duro, trabalho forçado, porque havia trabalho e trabalho, não é? Há trabalho que a gente faz relativamente leve e há trabalho que é muito pesado. Como muitas vezes aconteceu na história, a perseguição não teve o efeito desejado. A coisa não funcionou. E quanto mais o povo era oprimido, diz aí que quanto mais o povo era afligido, tanto mais se multiplicava. E quanto mais eles eram escravizados, mais fortes iam ficando. Então o faraó teve que mudar de estratégia. Fez uma reunião de Estado, juntou o seu povo e decidiu o que fazer. Vamos ver qual é o passo seguinte. Então diz assim: e o rei do Egito, ponho aqui um parênteses, vendo que a escravidão em si sozinha não estava a funcionar, falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Poá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto? Guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, são duras, e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Só um minuto aí, os irmãos ainda vão ver o último versículo antes de nós terminarmos. Não obtendo o resultado previsto, o faraó então passa a um novo plano, a eliminação da geração masculina dos israelitas. Se a preocupação dele é a formação de um exército, é a possibilidade de uma revolta ou a aliança dos israelitas com uma força invasora estrangeira, a preocupação dele diz respeito aos homens. Se ele eliminar a geração masculina, o problema está resolvido. As mulheres hebreias podem continuar, não há problema nenhum. Elas continuam sendo úteis para o serviço, para o trabalho, enfim, de todos os tipos, e os egípcios iam continuar usufruindo da presença delas e do seu próprio trabalho. Os homens é que tinham que ser eliminados. Logo o faraó recorre às parteiras que ajudavam as hebreias no parto. Algumas pessoas podem perguntar assim: pastor, desculpe, mas não diz que os israelitas já eram centenas de milhares? É, sim, senhor. Então, e só tinham 2 parteiras para tanta gente? Não davam conta do recado.
E se perguntarem, ou se calhar nunca perguntaram, mas se perguntarem esta pergunta, têm toda a razão. A ideia que normalmente se tem a respeito disto é que Sifra e Puá eram apenas as líderes, as chefes, as comandantes do trabalho. Devia haver se calhar um batalhão de parteiras, mas estas duas eram as responsáveis que davam conta do trabalho e por isso o faraó manda chamá-las. O nome delas é nome de origem semita, portanto vem da Mesopotâmia. São nomes que estão de acordo com aquilo que é dito, porque diz aqui que elas são israelitas, portanto elas eram hebreias e tinham sido responsabilizadas por este trabalho. Sifrá significa beleza e Puá significa florescer perfumado. Nomes bonitos para duas parteiras, não é? É sempre bom quando uma parteira tem um nome interessante. O trabalho delas era simples, segundo o faraó. Eliminem os recém-nascidos masculinos. E aqui, irmãos, nós temos um exemplo de desobediência civil sancionada pela Bíblia. Eu perguntei aos irmãos no início, será que nós podemos, biblicamente e de forma legítima, desobedecer a uma ordem da autoridade estabelecida? A resposta é sim. Quando? Em que circunstâncias? Quando alguém recebe dos seus superiores a autoridade que a Bíblia reconhece e que diz que nós, em geral, devemos obedecer, mas quando recebemos deles uma ordem que viola a lei de Deus, nós devemos escolher a lei do Senhor e desobedecer ao homem, por mais poderoso que seja. Temos alguns exemplos disto na Bíblia. Os irmãos podem se lembrar, por exemplo, de Daniel na Babilônia, dos seus amigos, diante de Nabucodonosor, um dos maiores governantes que o mundo conheceu. Ajoelhem-se diante da estátua. Eles não se ajoelharam. Não podes orar a ninguém. E ele orou ao Senhor. Podemos lembrar de Pedro e de João diante do Sinédrio. Nunca mais deem testemunho de Jesus. E a pergunta de Pedro ao Sinédrio foi exatamente essa: olha, vocês façam lá as contas, o que é mais importante, obedecer a Deus ou aos homens? E, portanto, nós temos uma ordem dada por Senhor pelo que nós devemos testemunhar. Vocês dizem para nós não testemunharmos, nós vamos desobedecer, porque não podemos fazer de outra maneira. Quando o governo ou a autoridade permitida pelo Senhor pede algo que é contrário à vontade expressa de Deus, nós temos o direito, mais do que isto, nós temos o dever de não fazer. E aqui, ao longo da história, nós temos encontrado alguns momentos falhos. Se os irmãos se lembrarem, este foi um dos grandes dificuldades da Segunda Guerra Mundial, porque quando houve o julgamento de Nuremberg, aqueles oficiais alemães que tinham eliminado milhões de prisioneiros judeus, muitos deles, desculparam-se dizendo que a ordem tinha vindo de cima. Não, mas mandaram, somos soldados, isto aqui há uma hierarquia, mandou, a gente obedece. O princípio bíblico diz-nos que sim, senhor, nós devemos obedecer à autoridade e reconhecê-la. Mas se a autoridade, mesmo reconhecida, nos der uma ordem contrária à lei de Deus e à vontade expressa do Senhor, nós temos o direito e o dever de desobedecer. Portanto, há, sim, senhor, legitimamente e biblicamente sanção para nós o fazermos. O versículo 16 tem um aspecto curioso, mais uma vez daqueles aspectos que confirma a verdade bíblica. Não sei como está na Bíblia, na tradução dos irmãos, mas aqui na minha Bíblia, na minha tradução, diz assim: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos. Não sei se o irmão tem na mesma... Alguém tem alguma versão? Diga alguma coisa um bocadinho diferente. Há uma outra tradução que fala em blocos. É curioso porque isto não era uma prática de outros povos da região, mas era uma prática própria do Egito, que provavelmente foi incorporado pelos israelitas enquanto lá estavam. Esta prática dizia respeito à utilização de algum tipo de apoio para que a mulher desse à luz de cócoras e não deitada. Então, existe esta imagem, é uma imagem do assento, portanto, basicamente era um banquinho ou uma cadeira que tem um buraco no meio para poder facilitar. A imagem seguinte, que é tirada de uma própria escavação, portanto é um achado arqueológico, esta mulher, no momento de dar à luz, está utilizando o bloco, digamos assim, não é? Tem o apoio para que, sentada, possa fazer força
para o nascimento do bebê. É assim, irmãos, há outras culturas do mundo que têm esta prática. Os povos semitas normalmente não o tinham, mas os egípcios tinham. Era uma prática própria do Egito. E parece que os israelitas adotaram esta prática enquanto estavam ali no Egito. Então, desta maneira, nós temos uma confirmação do texto bíblico, nos falando de alguma coisa que era comum naquela própria realidade. Há uma dificuldade em relação a este texto que é assim: será que Deus concordou com a mentira delas? Será que Deus concordou com a mentira das parteiras? Primeiro, será que as parteiras mentiram? E segundo, será que Deus sancionou a mentira delas? Bem, a desculpa que as parteiras dão, irmãos, pode não ser necessariamente uma mentira. Podia haver aqui, por um lado, um acordo. Nós vamos chegar atrasadas. E a verdade é que elas chegavam sistematicamente atrasadas. É curiosa a expressão, porque nós no texto em português não conseguimos percebê-lo. Elas dizem assim no versículo 19, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Aqui na minha tradução diz porque elas são vivas. Não sei como diz a sua. Vigorosas. A palavra no original é assim um bocadinho mais grosseira. As parteiras disseram, é porque elas são animais. Elas usam a palavra que no substantivo significa animal. Ou seja, elas estão dizendo assim, as mulheres hebreias são como as fêmeas dos animais, que dão a luz com muita facilidade. E por isso, a gente ouve dizer que ela está para dar a luz, mas quando a gente chega já nasceu. Já não dá para fazer muita coisa. E, portanto, não dá para nós reagirmos. É claro que esta palavra delas, se por um lado tenta explicar o porquê que não está a ter sucesso o plano, por outro lado também como que tenta pôr um bocadinho para baixo as hebreias, mas acaba por ser uma maneira de elas, enfim, escaparem nesta situação. Podemos aqui discutir, irmãos, e vai acabar por ser especulação. Eventualmente que o Senhor não sanciona a mentira. O importante nisto tudo é o que diz o versículo 17, que é a razão, a intenção do coração. E diz que estas mulheres temeram a Deus. O faraó certamente era muito poderoso e elas sabem que estão nas mãos do faraó, mas elas temeram a Deus em primeiro lugar. E foi porque temeram a Deus que elas tomaram esta providência. É claro que se o seu coração se inclinar para ter dificuldade com isto e porque achar que elas estão a contar uma mentira, nós temos que lembrar que o Senhor não está sancionando a mentira, mas em último plano o Senhor está protegendo sua aliança e seu acordo com o povo. Nós já falamos sobre isto há um ano atrás aproximadamente, quando estávamos vendo Abraão chegar ao Egito, lembram-se? E contar uma mentira, uma meia mentira. Sara é minha irmã. E nós dissemos, mas se Deus concordou com a mentira de Abraão? Não. Então porquê que Deus protegeu Abraão diante desta circunstância? O Senhor estava protegendo a sua promessa. Deus tem uma aliança, fez um pacto e fez uma promessa. E diante da falha do homem, Deus não pode ser infiel. E Deus protege a sua aliança mesmo diante da falha de Abraão. Aqui é possível que algo semelhante aconteça, também lembrando nós que estamos a viver numa época muito anterior ao Novo Testamento. Não é? Estamos a viver a 1400, 1500 anos antes de Cristo. E, portanto, é muito tempo antes de haver uma nova percepção e um novo conceito daquilo que é a vivência com Deus. Neste sentido, a ética não estava ainda desenvolvida como viria mais tarde a ser desenvolvida. Então vamos lá outra vez voltar atrás. O faraó reconheceu um problema. Temos aqui um problema. Olha o tamanho desta população. E se isto é para o torto? E se estes fulanos descobrem um dia destes que se calhar se juntam contra nós e são mais numerosos do que nós? E se entra aí uma nova potência estrangeira chega e eles resolvem se identificar com eles? Não temos hipóteses, vamos ser derrotados. Portanto, vamos subjugá-los. Hipótese número 1, vamos submetê-los à escravidão. Ok? Tentaram. Submeteram o povo israelita à escravidão. Não funcionou. Continuaram a multiplicar-se. Continuaram a crescer. Ok? Então, plano B. Plano B, chamem as parteiras. Vamos eliminar os bebés masculinos. Temos que fazê-lo o mais antes possível. Vamos pegar nas parteiras, porque elas estão ali logo no início. Nasceu o menino, estrangula. Oh, morreu. Oh, que chatice. Não funcionou. As parteiras
deram uma desculpa e disseram: as mulheres hebreias são rápidas, quando a gente chega os bebés já nasceram. Plano número 3, ou plano C, versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E o Faraó vai descendo na escala humana e chega aqui ao ponto do genocídio. Genocídio esse que, num gesto de loucura, ele impõe ao seu próprio povo. E nisto não podemos deixar de nos lembrar a personagens mais próximos da história, como Hitler, que vão tomar decisões semelhantes. Ele recruta agora não apenas as parteiras hebreias, mas toda a população egípcia. E diz: isto é um problema de segurança nacional. Numa linguagem atual, não é? É um problema de segurança nacional. Vamos resolver este problema de outra maneira. Vocês agora têm liberdade. Ouviram que nasceu um bebê na casa de um hebreu próximo de vocês, chegam lá e verifiquem. Se é menino, lança no rio. Se é menina, deixa viver. Com isto ele prevê a eliminação de todos os meninos israelitas. E no entretanto, irmãos, percebam aqui algumas coisas interessantes. Com isto, o Faraó condena o seu povo a um castigo terrível. Porque mais tarde, a 10ª praga vai ser a morte dos meninos, dos primogênitos. Também nós podemos lembrar, irmãos, que o Faraó condena o seu próprio exército à derrota e inclusive define a maneira como vai ser derrotado. Porque ele diz assim: peguem nos meninos e afoguem-nos no rio. Como é que o exército do Faraó vai ser derrotado, irmãos? Já tinham pensado nisto? O exército do Faraó vai morrer afogado. Parece-lhes alguma ironia? Talvez não seja. A verdade é que o texto bíblico nos mostra que aquilo que o homem semeia, isso depois colhe. Como é que Israel vai escapar de uma situação destas? Toda uma geração afogada no rio Nilo. Há meio de escapatória? Há possibilidade de justiça nesta história? Muito bem. Para a semana, se tivermos vida e saúde, cá estaremos para continuar, vendo o que é que vai acontecer e a maneira como Deus vai agir extraordinariamente para preservar o seu povo e a sua aliança. Lembrando sempre, irmãos, tenho dito isto aos irmãos e às vezes parece que nós esquecemos e temos que voltar atrás, que esta história tem tudo a ver connosco. O Senhor está a preservar o seu povo, porque Ele fez uma aliança com Abraão e disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os portugueses também. Ainda não existiam naquele tempo, mas estava previsto. Estava previsto. E foi por nossa causa que o Senhor preservou o seu povo até que o Salvador pudesse vir e a mensagem pudesse chegar a nós.